Boa noite a todos. Gostaria que os que podem se pôr em pé, nós vamos fazer uma leitura no Salmo 92. Tem uma leitura aí, todos lendo, vai ser projetado ali, então, se a sua versão for diferente do que ali está, vamos acompanhar ali para ser uníssono. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que o ímpio brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça que em Cristo foi manifestada, a qual nos alcançou. E é por essa razão que aqui estamos para trazer louvores ao teu nome nesta noite. E também, ó Pai, prontos a ouvirmos a Tua palavra, para que possamos colocar em prática e honrar o Senhor em todo o nosso viver. Pedimos que o Senhor possa usar, assim como o Senhor tem usado, o pregador da Tua palavra, para desafiar os nossos corações nessa noite. E que, acima de tudo, o nome do Senhor seja engrandecido. Pois assim oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, esperança nossa. Amém. Pedir para o pastor Dorivaldo chegar aqui com a Heide, desculpe. Heide. Alemão.
É um privilégio apresentar a Heidi, conhecida por muitos irmãos. Em 2019, ela, por conta própria, né, com planejamento, ela foi para a África, Guiné-Bissau. Passou um ano lá, com os nativos ali. E eu creio que esse tempo de oração, de meditação, ela sentiu a convicção. Então, ela pretende, num futuro próximo, voltar para lá como missionária. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que ela vai apresentar o seu projeto, também vai ganhar dos irmãos um compromisso de orarem por ela, tá bom? O tempo é todo dela, a mãe dela está aqui, eles são de nossa igreja, ela, os dois. Tem mais um filho, o Christopher, a família, uma verdadeira bênção em nossa igreja. E vão dividir a bênção com o Guiné-Bissau. O tempo é todo teu, só que você não olha para lá. O tempo é todo meu até o pastor Gilberto levantar. Como o pastor já disse, meu nome é Heidi, eu tenho 28 anos, sou formada em letras, pedagogia, fiz o curso de música sacra no Seminário Batista Logos e comecei esse ano a fazer missão urbana pela FTSA. E atualmente trabalho no departamento das crianças na nossa igreja. E Deus colocou em mim o desejo de voltar para a África. Que nem o pastor já disse, eu fui lá, trabalhei, dei aula de inglês quando eu fui a primeira vez. E os missionários com quem eu trabalhei, Fabiana e Rogério Pinheiro, da PMT, me chamaram para voltar e ajudar eles com um projeto que eles estão de fazer material de EBD, que é um material que não existe contextualizado para a região de Guiné-Bissau. Eles usam muito material brasileiro, porém, a realidade da criança guineense e da brasileira é totalmente diferente. Criança guineense aprende a andar, já está trabalhando na lavoura, já está cuidando dos animais, ele já tem mais participação na casa. E a criança brasileira não tanto. Então, os próprios professores de EBD já têm pedido há um tempo esse material, e daí agora eu, junto com essa outra família missionária e outros missionários que acabam sendo envolvidos, vamos desenvolver esse material trimestral de escola bíblica dominical contextualizado para as crianças guineenses. E assim a gente consegue apoiar a igreja evangélica, não só uma denominação, mas todas as igrejas evangélicas que estão ali em Guiné-Bissau. Nós já começamos com esse material a fazer. Eu deixei pequenininho porque ele está em crioulo, logo não dá para entender muita coisa. Mas a gente já começou a fazer esse material. Como vocês podem ver, as músicas também estão sendo traduzidas, porém os professores precisam de capacitação para utilizar esse material. Como os professores não têm muito estudo, muitas vezes, eles precisam de uma capacitação para conseguir usar esse material da melhor forma possível. Então, além de desenvolver o material, a gente também quer fazer a capacitação com os professores para que eles consigam usar e as crianças, dessa forma, possam ter mais conhecimento bíblico, para que realmente possa ser bastante rico para eles. E, além disso, eu também quero fazer discipulado, uma coisa que não é muito feita em Guiné-Bissau. As pessoas se convertem e vão para a igreja, mas não tem um discipulado mais estruturadinho com eles. Simplesmente um ensino na igreja. E a gente sabe que o discipulado é muito rico para o crescimento espiritual. Então, outro objetivo é fazer esse discipulado, que mesmo que eu não consiga discipular todos, se eu discipulo 2, esses 2, e assim vai, assim mais crentes conseguem ser discipulados. E é isso. Conto com as orações dos irmãos, que é bem necessário. E é isso. Terminei antes do pastor Gilberto levantar. Mas, irmã, vai precisar de ajuda, de sustento? Sim. Nesse momento, eu pretendo visitar as igrejas para levantar o sustento necessário para ir para o campo. Depois você conversa com a Mara, ela tem umas ideias interessantes. Viu? Obrigado, Heidi. Obrigada. Eu vejo na TV, vocês veem também, né, aquele pessoal que levanta fundos para cuidar de coisas de saúde. Eu acho justas, né? Numa região tão carente de tudo. Podia ser uma ideia, né?
cada criança. R$30 por mês, você vai ajudar quantos você quiser, durante um período que você acha que é possível. E a gente vai pôr o pé lá na África. Amém? Lar Batista, levante, por favor, venha aqui à frente. Esse casal é muito jóia, amo eles demais. E alguns anos atrás vocês receberam, como eu recebi, uma notícia de que o governo interditou o lar, né? Você falou assim, nossa, que absurdo! Não adiantou falar nada, interditou e fim de papo. Né? E eu mandei para ela, para o casal, né? Deus é bom o tempo todo. Ela deve ter recebido e pensado, como assim? Mas ela respondeu, eles responderam. Eu sei disso. Levou quanto tempo? 2, 3 anos para deixar tudo em ordem? 1 ano e meio. Chorando e implorando. Boa noite, amados. Eu sou o Hélio, minha esposa Márcia. Nós estamos em Belo Horizonte, cidade onde eu nasci. Márcia é campineira. Quando chegou em Belo Horizonte, viu uma coisa dessa assim, dando sopa, não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes e me pediu em casamento e estamos aí juntos no ministério. Certo? Né? Fazer o quê, né? Uns gostam dos olhos, outros da remela, né? Mas estamos servindo em Belo Horizonte e o nosso desejo sempre é o trabalho infantil. E nós somos comissionados para esse trabalho, é o trabalho do nosso coração. E nós passamos alguns apertos, né? A gente estava indo com o trabalho muito bem, aí de repente a gente foi fazer uma reforma de substituir um telhado. Não, vamos colocar uma laje que é mais confortável. A vizinha do fundo fez uma confusão, embargou obra. E eu falei, tá bom, fiscal, então deixa eu colocar o telhado. Não, pode colocar telhado. E aconteceu o seguinte, o nosso apartamento foi totalmente destruído pelas chuvas de 2018, 2019. Ficou totalmente sem cobertura, ao ponto da água chegar e penetrar na instalação elétrica e atrapalhar o andar de baixo. Então nós tivemos um grande problema. Nós ficamos com a estrutura totalmente aberta, né? Aquele ali chorando sou eu. E foi um tempo muito difícil. Isso aqui já é parte do andar de baixo. Vocês viram que a água começou a penetrar na nossa sala, começou a penetrar nas paredes, né? A sala que as crianças ficam, o escritório. Aí Deus providenciou de forma milagrosa. Na última ibrece que nós tivemos juntos, né? Deus tocou no coração de alguns irmãos de uma igreja que nos abençoou sobremaneira, né? E através dessa bênção do telhado que nós conseguimos, né? E com a adequação do projeto, vieram mais surpresas, né? Não era só mais o telhado. Precisava adequar cobertura, precisava adequar abertura de porta, precisava adequar banheiro adaptado. Mas a nossa vitória chegou. Amém. Com o passo de fé que os irmãos da igreja foi de Pirajussara, né? Na pessoa do pastor João Rezende, pastor Paulo Henrique, que nós estávamos totalmente angustiados naquela assembleia. Eles sentiram a nossa angústia e deram um pontapé inicial como oferta. Os irmãos que estavam aqui também deram uma outra oferta. E eu sei que foi o que deu para iniciar a obra, né? E depois Deus completou. Achávamos que íamos gastar 30 mil, acabamos gastando 145 mil reais. Mas foi Deus que providenciou todas as coisas. E a casa ficou excelente. Essa aqui é a foto do apartamento que estava destruído, agora está desse jeito. Aqui os banheiros, as portas que foram abertas, aumentou a largura para entrar cadeiras de rodas. Né? A nossa cozinha, aproveitamos também, reformamos a cozinha está excelente, fizemos um banheiro adaptado. O madeira do telhado, nós aproveitamos e fizemos as camas por cima, né, dos guarda-roupas. Então as crianças ganharam espaço para estudo, espaço para armazenar suas roupas, muito melhor do que era antes. Né? E Deus foi abençoando e nós fomos... Tudo madeira reciclada, do que não estragou com a chuva, nós aproveitamos. A nossa sala, aquela mesa ali, fui eu que fiz aquela mesa ali, né? Aquele forro ali. Não tem habilidade para nada, gente. Mas ali Deus o Espírito Santo veio e me ajudou mesmo, né? Para fazer aquilo ali. Né? Eu tenho uma dificuldade com trabalhos manuais. Mas Deus dá sempre a resposta para a gente. Então, por isso que eu gostaria muito de agradecer. Aquele pátio, nós fizemos um pátio todo com o bloquete, eu não sei se vocês conhecem, com o piso entretravado, só assentado na areia. Então, todas as portas da casa têm condição de uma cadeira de rodas que venha do portão até a casa, entrar em todos os cômodos da casa. Né?
Aquele ali, meu compadre, Jacinto. Aproveitei ele, falei, Jacinto, não sei fazer, ele aluga aí. Ele foi lá e quebrou para mim, né? Então, nós fomos economizando recursos até que Deus fez toda a boa obra. Gente, aqui tem foto das crianças que estão na nossa casa hoje. As crianças estão com medida protetiva, então eu não posso mandar fotos das crianças, não posso dar close, né? Mas eu deixei uma fotinha assim para vocês pelo menos verem o rostinho das crianças, a forminha, né? Por exemplo, tem essa baixutinha ali, ó, tem 11 anos, não se engane. Aquela baixutinha ali tem 11 anos, né? Aquela outra lá de cima lá tem 11 anos também. A Carol com 12, a Stephanie fez 10, né? E a Giovana com 12 anos. Então, nós temos 5 crianças hoje na nossa casa. Isso aqui foi só para mostrar para os irmãos a cena de destruição e agora a grande bênção que Deus fez nas nossas vidas. E, para isso, irmãos, eu preciso agradecer a vocês, né? É que eu falo com o pastor Gilberto, o nosso ministério ele teve um salto. Quando nós começamos a participar da Ibreces, pelo alimento espiritual, pelo fortalecimento, né, nós conseguimos várias coisas. Então, nosso ministério deslanchou, de fato, né? Desde quando nós começamos a participar aqui, a oração dos irmãos, a insistência dos irmãos em orar por nós, né? E nós temos conseguido grandes bênçãos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participam da Assembleia, a própria Ibreces por ter nos abençoado e nos dado... Sabe quando o missionário está cansado, desgastado e acha que não tem mais solução? Aí Deus vem e mostra para você que, meu filho, calma, calma. Você não viu o que eu posso fazer por você, né? E Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Só 2 desafios. E nessa história, né, eu olhava para o telhado para a casa sem telhado, e eu chorava e falava assim, Deus, até quando nós vamos passar essa vergonha, né? Até quando vamos viver esse opróbrio, né? Como a Bíblia fala, né? E Deus tinha alguns propósitos com isso. E alguns desses propósitos foi que a nossa casa acabou ganhando repercussão em Belo Horizonte. E os desafios que nós temos para esse ano vêm realmente como resultado disso. Nós temos um projeto que nós fomos convidados e estamos encabeçando, que chama Projeto PAI, que vai trazer reforço escolar com o método israelense, não só para as nossas meninas, mas para todas as casas de acolhimento de Belo Horizonte. 50 casas. 50 casas. E também nós vamos ter acompanhamento psicológico para todas elas, e para as famílias, e assessoria jurídica. Nós recebemos uma emenda parlamentar para fazer isso. E esse projeto é para 1 ano, mas se Deus tem planos com isso, né, pode continuar. O Hélio foi eleito esse ano como conselheiro do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente em Belo Horizonte, e ele é um dos conselheiros responsáveis por fiscalizar os conselhos tutelares de Belo Horizonte. Então, nós ganhamos assim, uma repercussão que aquela vergonha toda trouxe e honrou o nome do Senhor, em vez de ser uma vergonha para ele, né? E temos como desafio, esse ano também, trazer toda a nossa equipe para uma visão de Deus na vida delas e na nossa vida e na vida das crianças, né? O chamado é nosso, Deus colocou no nosso coração, a gente sabe porque a gente está ali, mas a gente não faz essa obra sozinho, né? Nós temos a nossa equipe, nós temos os irmãos orando por nós, e tudo isso tem que trazer, no final, glória para o nosso Deus. Então, nós estamos aqui realmente hoje quebrantados, agradecidos, e nunca imaginávamos que Deus podia ter feito coisas tão grandes como nós vimos Ele fazendo nesse 1 ano e meio. O projeto está aprovado, né? Na prefeitura, nós não temos pendência mais nenhuma, e temos esses desafios para 2021 e pedimos as orações de vocês. Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Não tenho livro para vender, nem sorteio para fazer, mas estou de olho naquela cesta. Meu número é 107, o Wagner soprou lá atrás, na hora que deu, acho que foi 87, né, Wagner? 97, e aí em seguida chamou o número dele. Podia ter sido o meu a hora que chamaram o número dele, né? Não era a sexta ainda, o meu está reservado para a sexta. O problema é que o sorteio vai ser na quinta. Esse é o problema. Eu sou ruim de sorteio. A única vez que eu ganhei era um ovo de Páscoa, daquele negócio que não é nem chocolate, é um negócio hidrogenado.
Mas como de graça até ônibus errado, então eu ganhei e comi, né? Muito bem, queridos. Acho que a gente pode orar mais uma vez e entregar mais uma vez esse tempo ao Senhor. Bom Deus, tem sido tão agradável e abençoador a nossa comunhão nesses dias. Tem sido um tempo revigorante em todos os sentidos. De aprendizado, de comunhão, de alegria. E de saber que o Senhor é conosco. E de poder ouvir o testemunho dos nossos missionários, dos pastores, e de ver como o Senhor tem guiado a cada um dos teus servos no trabalho do teu reino, no anúncio do Evangelho, na implantação de igrejas, na evangelização, no trabalho social, no cuidado de crianças. O Senhor tem uma obra ainda realizando até a volta de Cristo e nós queremos continuar fazendo parte dela efetivamente. Queremos ser úteis nas tuas mãos, frutificando em toda boa obra. E para isso queremos conhecê-lo mais, melhor, para que os nossos frutos dignifiquem exclusivamente o teu nome. Para isso, mais uma vez, a nossa oração é que o teu Espírito nos conduza aqui. Nos ajude a conhecê-lo, a entender um pouco mais das Escrituras, e por meio disso sermos transformados, confortados e guiados a fim de sermos parecidos com Jesus Cristo. Que o Senhor continue derramando sobre nós a sua misericórdia, o seu cuidado e que o seu propósito seja cumprido em nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesses dias nós temos procurado responder às perguntas: retomar o quê? Retomar de onde? Retomar por quê? Se o nosso tema é retomando o fervor espiritual, uma questão que queremos pensar é quais são alguns fatores responsáveis que nos levam a perder o fervor espiritual. Se existiu o fervor em algum momento, por que nós perdemos? Se nós não perdemos, o que poderia nos fazer perdê-lo? O que nos incomoda, ou o que desejamos e se não tivermos, pode nos afastar de Deus ou nos esfriar no relacionamento com o Senhor? Ontem nós vimos que a retomada do fervor espiritual começa pela reconquista do significado da vida em Deus, olhando para Eclesiastes. Hoje pela manhã nós vimos que a retomada do fervor espiritual depende de quanta superficialidade ou tolice nós vamos permitir na nossa vida, na nossa rotina diária, como Salomão menciona lá em Eclesiastes 10. Está nos ajudando a entender que o esfriamento do fervor espiritual vai acontecendo em pequenas porções, mas em importantes decisões que são diárias nas nossas vidas e que muitas vezes nós sequer as percebemos. E em algum momento já estamos distantes de Deus, já estamos frios, já estamos bravos com Deus, já estamos colocando a culpa em tudo e em todos, e não sabemos por que chegamos no ponto em que chegamos. Eu quero agora à noite olhar para mais um fator possível que pode nos causar frieza espiritual, que pode nos tirar o fervor espiritual, ainda no livro de Eclesiastes. Mas para introduzir a nossa meditação dessa noite, como temos feito, eu quero apresentar alguns dados interessantes e tristes sobre a vida pastoral. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão.
71% estão esgotados física e mentalmente. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo para poderem compartilhar das suas lutas. Essa fonte da CEPAL. A causa mais comum noticiada acerca do suicídio de pastores e líderes tem sido a depressão associada ao esgotamento físico e emocional. A traições ministeriais, a baixos sustentos, a isolamentos e coisas dessa natureza. E há muitos fatores apresentados para isso na vida da liderança. E se isso é verdade sobre os líderes da igreja, isso também vai se refletindo sobre o restante das pessoas convivendo na comunidade cristã. Mas é verdade que estes são fatores que vão roubando muito vigor na vida de um líder. No entanto, quando nós voltamos para Eclesiastes, nós encontramos no capítulo 2, e se você quer abrir sua Bíblia lá, eu vou projetar o texto, mas se você quiser ir acompanhando lá, pode abrir sua Bíblia. Quando nós voltamos para o capítulo 2, e nós já fizemos isso ontem à noite, eu quero voltar para esse trecho que já até lemos ontem. Nós vamos encontrar um Salomão envelhecido, escrevendo como um pregador que tenta lidar com um sentimento que ele próprio diz que é difícil de traduzir o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, qual era a leitura que ele fazia da vida no final da sua vida. Quando a gente lê Eclesiastes, e eu imagino que você, como eu, ao ler Eclesiastes tantas vezes, sempre teve dificuldade para entender exatamente por que Salomão é tão negativo tantas vezes. A dificuldade de conciliar no coração essa futilidade da vida debaixo do sol, como ele diz, com aquela sensação que temos de que todas as coisas parecem valiosas e ao mesmo tempo escapam da mão com tanta facilidade. Como ele mesmo diz, um homem que disse que alcançou tudo aquilo que todo mundo está lutando para alcançar e que no final aquilo não tem valor nenhum. Ou o valor que tem não é o que todo mundo acha que tem. Quando a gente olha para Eclesiastes e olha para aquilo que Salomão está dizendo para nós, ele nos ajuda a perceber que mais do que podíamos imaginar, é muito fácil perder o fervor. Não é porque perdemos a salvação, ou porque deixamos de acreditar em Deus, mas porque há fatores que estão interferindo no nosso relacionamento com Deus, e nós não percebemos. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículos 12 a 17, ele começa assim esse trecho do seu relato. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Ele começou o capítulo 2 descrevendo para a gente as suas considerações sobre a riqueza, sobre os prazeres. E agora nesse trecho, ele diz assim, depois de avaliar e considerar isso, eu comecei a avaliar, a analisar, a considerar, depois de todos os meus anos de vida e de tudo que eu experimentei, a sabedoria. E lembra que ele escreve Provérbios, boa parte do livro de Provérbios. Também passei a considerar acerca da loucura e da insensatez. Que fará o homem que seguir ao rei? E ele próprio responde, o mesmo que outros já fizeram. Então eu vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas.
Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo acontece a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso é vaidade. Quando eu olhei para o sábio e olhei para o insensato, eu descobri que ambos morrem, que ambos sofrem, que ambos adoecem, que ambos têm problema. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Um dia as pessoas vão esquecer do sábio e vão esquecer do insensato. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Qual é a crise que Salomão está enfrentando nesse seu desabafo? O que está por trás da frustração ao abrir o seu coração e expor a reflexão que ele faz sobre o fim da vida? O rabino Harold Kirchner escreveu um livro chamado Quando Tudo Não É o Bastante. Esse livro está traduzido em português. Ele é um rabino americano, crescido em Nova York. Você tem que tomar cuidado se você for ler esse cara, porque ele é um liberal. Mas esse livro dele, que ele faz algumas... Não nem são alusões, ele vai usando algumas metáforas citando Eclesiastes, que são bem interessantes. Se você consegue fazer uma leitura com um senso bem crítico, você vai aproveitar muita coisa desse livro. Mas tem alguns outros dele que você tem que tomar cuidado, porque ele é um rabino bem liberal. Mas é um cara que provoca algumas reflexões interessantes com algumas filosofias lá. Mas enfim, aqui quando ele vai falar de Eclesiastes, tem algumas reflexões dele que são interessantes. E ele fala uma coisa que eu acho jóia. Eu gosto desse livro dele aqui. Se você sabe fazer a coisa direito, você vai aproveitar. O Eclesiastes não é um mero professor de sabedoria, ainda que mais honesto e direto que a maioria deles. Não é apenas um inimigo de afetação e da hipocrisia, mas é um homem com um medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Eu achei fantástico a análise que ele faz disso. Um homem que chega no fim da vida e ele está com medo de morrer sem ter compreendido se viveu corretamente. Se ele entendeu corretamente o sentido da vida. Se ele percebeu se teve uma vida profunda ou superficial. Nada do que já fez, nada do que fará teria importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. E ele não consegue suportar esse medo de morrer e desaparecer sem deixar um traço de si. O que Salomão está dizendo para a gente nesses versículos, ele está abrindo o seu coração, em certo sentido, revelando que ele perdeu o seu fervor espiritual. E o que ele descobriu ao expor isso para nós? Ele descobriu que a falta de sentido para a vida leva-nos a julgar errado a sabedoria. Ele entende que a realidade da morte, tanto para o sábio e o insensato, não cancelam a vantagem terrena da sabedoria sobre a insensatez. Ele diz assim: eu cheguei no final da vida e a sabedoria não vai me fazer viver 200 anos. Eu vou morrer. Igual o insensato morre.
E alguns sábios morreram com menos idade do que insensatos. E você e eu nunca vamos saber explicar por quê. E ele está angustiado com isso. Eu me dediquei ao conhecimento e à sabedoria. E agora eu cheguei nos meus anos finais. E eu estou questionando, valeu a pena? Valeu a pena ser fiel a Deus? Valeu a pena ter andado nos caminhos do Senhor? No caso de Salomão, não andou tanto quanto devia no fim da vida, né? A realidade da morte, tanto para o sábio e o insensato, não cancela o valor de se ter sabedoria para viver debaixo do sol. É a reflexão que ele está falando para a gente e ele está colocando nesses versículos que nós lemos. Ele está dizendo que a realidade da morte, tanto para o sábio como para o insensato, não cancela a história de ambos debaixo do sol. Ele tem um problema. Ele chega no final da vida e ele olha para a sua história e diz assim: eu sou o rei Salomão. O meu reino é grande. Eu sou famoso, poderoso. Israel é um reino forte. Mas eu vou morrer como um insensato morre. Com toda a minha fama, eu vou morrer como alguém que não é conhecido morre. E um dia vão esquecer de mim, como nem vão se lembrar da existência daquele que não foi, ou é tratado como o Zé Ninguém lá. Ele vai dizer que o prazer pode ser o tempero da vida, mas não a sua essência, porque ao terminar, nada valioso e durável permanece. É o que o próprio começo do capítulo 2, ele diz, e ontem nós olhamos para isso. Há uma outra descoberta que ele faz aqui, que a falta de sentido para a vida leva a buscar errado a satisfação para a vida. Ontem nós demos mais ênfase nesse trecho. O alcance de satisfação não satisfaz o coração. Versículo 3 do capítulo 2. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, fiz para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim a prata e o ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me, sobrepujei-me a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo, verso 10, quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E sabe qual a conclusão? Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eu não conseguia ver sentido nessas coisas. Salomão está dizendo, talvez a pior forma de lidar com a vida debaixo do sol seja tentar ocupar a mente para fingir que o buraco no coração não existe.
seja fazer coisas e conquistar coisas e acumular coisas para tentar ocupar aquele vazio de alma. Riquezas, viagens, prazeres, encher o coração com grandes projetos. E ele ainda fala, fazendo isso por meio da própria sabedoria. E aí no versículo 15 e 16, pelo que eu disse comigo, eu cheguei em tudo isso, mas o estulto acontece com ele o mesmo que acontece comigo, com o sábio. Isso não está certo, não pode ser assim. C.S. Lewis, talvez num dos seus livros mais conhecidos, Cristianismo Puro e Simples, eu sei que agora a Thomas Nelson tem uma nova edição em português, então tem uma outra capa lá, mas num trecho do Cristianismo Puro e Simples ele vai dizer assim: se as pessoas tivessem a capacidade de examinar seu coração, saberiam que o que desejam e o fazem de forma contundente é algo que não se pode obter neste mundo. Há tantas coisas neste mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou quando pensamos em morar num país estrangeiro, ou nos dedicamos a um assunto que realmente nos empolga, tudo se resume a desejos que nenhum casamento, ou viagem, ou aprendizado pode realmente satisfazer. Em outras palavras, é o que Salomão está dizendo. Eu não vejo sentido para essas coisas, mas eu busquei sentido nessas coisas. Ele chega à conclusão que neste mundo terreno, nada tem sentido que satisfaça. Versículos 24, 25 e 26 do capítulo 2. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Por isso, a minha última proposta aqui em Eclesiastes, porque amanhã eu quero fechar o nosso tempo aqui da semana num testemunho do apóstolo Paulo, eu queria propor que a retomada do fervor espiritual depende de quem é glorificado com a excelência que estamos buscando na vida. Por que Salomão está tão frustrado no final da vida? Porque ele achou que as conquistas dele, mais a sabedoria, trariam glória para ele. E quando ele chega no final da vida, com todas aquelas coisas, mas vai ter que enfrentar a morte, ele descobre que a glória não é para ele. E aquilo que ele alcançou e aquilo que ele desenvolveu não deveria ter acontecido para a glória dele. Mas tudo deveria ter acontecido para a glória de Deus. E por que no final da vida Salomão se afasta do Senhor? Por que no final da vida Salomão perde o seu fervor espiritual? Porque nós podemos perceber, quando ele vai contando isso para a gente em Eclesiastes, que uma de suas lutas era querer ficar com a glória de Deus. Uma das suas frustrações no entendimento do sentido da vida. Por que ele tem tanto conflito? Eu sou sábio, o insensato vai morrer como eu também vou morrer. Por que isso se torna um problema? Porque ele quer definir como o insensato tem que morrer. Por que ele quer algum privilégio a mais por ser sábio? Porque em algum momento ele achou que aquilo, Deus
passa a ser devedor dele por alguma razão. Já que eu alcancei sabedoria, já que eu servi a Deus, então agora Deus passa a ser meu devedor. E no final da minha vida, Deus tem que me tratar diferente dos outros. Há, num certo sentido, uma frustração, mas uma lição. Porque nós estamos olhando em Eclesiastes o capítulo 2. Mas lembra, ele está relatando como que ele considerou essas coisas. Mas quando ele termina o livro de Eclesiastes, ele chega à conclusão correta. Mas ele está dizendo que até chegar à conclusão correta, ele precisou considerar essas coisas. E enquanto considerou essas coisas, ele não estava o tempo todo pensando corretamente. Por isso que no capítulo 12 de Eclesiastes, qual que é a conclusão dele sobre todas essas coisas? Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, tudo o quê? De tudo o que eu disse até aqui no livro de Eclesiastes. Qual é o resumo? O que você tem que entender da reflexão feita até aqui? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. A glória tem que ser do Senhor. Nós temos que viver buscando a excelência, não a mediocridade. Não a superficialidade, como falamos hoje pela manhã. O nosso sentido da vida está em Deus e não nas coisas. Nós fazemos a nossa parte, mas é para a glória de Deus e não para a nossa glória. Mas a cada dia, enquanto estamos fazendo a nossa parte, nós vamos ter que lidar com as vaidades do nosso coração. Salomão teve que lidar com as vaidades do seu coração. Porque há tantos, como nas estatísticas que nós vimos na introdução da mensagem, há tantos pastores lutando constantemente com a depressão. Não é porque eles estão doentes de depressão, mas porque alguma coisa que eles gostariam muito que estivesse acontecendo na vida e ministério deles, não está acontecendo. E porque não está acontecendo do jeito que eles gostariam que estivesse acontecendo, eles estão reagindo de maneira negativa. E muitos se vitimizando. Eu dediquei minha vida nessa igreja, olha como eles me tratam. Isso não é doença. Jesus dedicou a sua vida pela igreja e crucificaram ele. O seu galardão está garantido. Mas entenda uma coisa, não há uma promessa na Bíblia que diz que você vai receber aqui. Se você quiser o seu galardão, você precisa passar por uma de duas experiências, ou o arrebatamento ou a morte física. Eu acho que o arrebatamento ainda não aconteceu, e se eu estou te vendo aqui é que a sua morte física também não aconteceu. Espero que não. Se você está esperando receber agora a recompensa do seu trabalho, você está enganado. Não é aqui. Não é aqui. Se você tem dias mais tranquilos, é pura misericórdia do Senhor, porque no mundo caído, os dias são maus. E quando vivemos dias mais tranquilos, é pura misericórdia do Senhor. Você tem que procurar sabedoria. Tem que procurar ser sábio. Cada crente, cada irmão em Cristo. Mas não significa porque você alcançou a sabedoria, a glória é sua. Porque tanto o sábio quanto o insensato morrerão. Vão enfrentar um dia de finitude como todo ser humano vai enfrentar. Eu tenho algumas aplicações para as nossas vidas a partir dessas reflexões que Salomão nos traz. E eu quero fazer isso de maneira não lúdica, mas só para você não ficar cansado aqui. Identifique quais são os possíveis ladrões da glória de Deus que roubam o fervor espiritual na sua vida. E você não precisa ser pastor para fazer isso. Porque todos nós temos expectativas, temos desejos, temos anseios. Pensa nessa questão de sucesso.
Muita gente está olhando para a vida e baseando-se em status, importância aos olhos da sociedade, poder, prestígio, privilégio, prosperidade. Uma raiz no orgulho. Se eu não tiver umas letras antes do meu nome, se alguém não usar essas letras para se referir a mim, eu não fico satisfeito. E eu acho que é isso que define o meu sucesso. Fico frustrado porque minha igreja não tem 1000 membros. Porque eu não nasci numa família famosa. Porque eu fui salvo já com uma idade mais avançada e eu não sou daquela família que fundou a igreja. Ou que eu não tenho um talento para música como alguns têm. E eu acho que sucesso é essas coisas. E porque eu não tenho essas coisas, eu vou me distanciando de Deus e perdendo o fervor. Mas deixa eu te dar alguns exemplos e eu gosto sempre de usar os mesmos. Noé. O cara gasta um tempão para construir a arca. E ele e a família entram. Só. Abraão. Deu um jeito de arrumar um descendente antes de chegar a hora de Deus dar o Isaac para ele. Moisés nem entrou na terra prometida. Boa parte de quem seguiu Jesus o crucificou. Você quer conversar de sucesso dessa perspectiva? Você tem que dizer que eles não tiveram. Mas não é essa perspectiva que Deus mede sucesso. Salomão está dizendo que dessa perspectiva nós nunca vamos entender Deus. E se nós não entendemos Deus, não tem como ter fervor espiritual. Qual é a sua perspectiva de sucesso? Qual é a perspectiva de Deus para sucesso? Sucesso para a vida, sucesso ministerial. Eu sempre tive um acordo com os meus filhos na área de educação. Eu nunca exijo nota 10. Eu não acredito nisso. Nunca acreditei. Nunca acreditei. Desde criança. Eu dizia isso para os meus pais. Por exemplo, vocês nunca vão saber quais foram minhas notas de teologia sistemática, de homilética, de hermenêutica. Mas me ouvindo esses dias aqui, você pode me dar uma nota. Nota em si vai agradar alguém, mas não define nada. O cara fica 5 anos num curso de direito na faculdade, 85% de alunos formados em direito não passam no curso da OAB, mas passaram no curso da faculdade. Nota não diz nada. O cara fica 4 anos fazendo bacharel no seminário e depois fica 6 meses se preparando para passar no concílio para o ministério. O que ele ficou 4 anos fazendo no seminário? Se ele ainda precisa estudar para responder da fé dele. É porque ele não aprendeu. Nota não diz nada. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte: eu não estou preocupado se você tirou 10. Eu estou preocupado se você aprendeu. Porque eu não acho que você vai ser 10 em todas as disciplinas. Então, eu sempre cobro excelência. Você fez o seu melhor, você se dedicou o suficiente, me dediquei o suficiente. E o meu suficiente teve esse resultado. Isso foi o suficiente? Foi. Dá para melhorar? Não, eu cheguei até aqui. Eu estou satisfeito. Sempre. Não meço por números. É um princípio meu com os meus filhos. Até agora ninguém reprovou. Também não criei nenhum Einstein. Mas ninguém reprovou. Porque o meu senso de medida é de um outro jeito. Uma segunda área para a gente se perguntar é a própria vaidade, que é o desejo por status. Que é aquela busca por reconhecimento. Que é aquele incômodo quando não é reconhecido. Não é a luta de Salomão? Como pode o sábio, o insensato, morrer igual? Não pode. Por que não pode?
Tristeza quando não é aceito. Ah, o fulano falou mal de mim. Meus queridos, as pessoas falam mal de Deus todos os dias. Se as pessoas falam mal de Deus, por que não poderiam falar mal de nós? Quem somos nós? As pessoas falam mal de Deus, blasfemam o nome de Deus. Por que não falariam mal de nós? Fico ofendido porque falou mal de você. As pessoas falam mal de Deus, que é perfeito. Elas são injustas. Elas são injustas contra Deus, que é perfeito. Há muita vaidade. Eu pastoreio num colegiado pastoral. E a pergunta que eu mais respondo é: como vocês conseguem pastorear num colegiado pastoral? Eles perguntam assim: quem que é o pastor sênior? Não tem pastor sênior. Como não tem? Tem que ter um cacique. Não, quem tem cacique é índio. Tem que ter. Não tem. A igreja é pastoreada por um colegiado pastoral. Quanto tempo? Agora já estamos lá no colegiado há 12 anos. E vocês não brigam? Brigamos. E como dá certo? Ué, só tem uma razão para não dar certo: pecado. Se você trata pecado e lida com vaidade, o resto você faz. Aí parece um absurdo 2 homens servirem a Deus junto e não dividir. Parece que eu estou falando uma coisa absurda. O que vocês fazem para dar certo? Somos 2 pecadores que precisamos lidar com as vaidades do nosso coração e os nossos pecados. O resto dá certo. O resto dá certo. Se eu não deixar a minha vaidade me controlar, e isso não é fácil, tem que mortificar o eu a cada dia. Porque eu não sou dono de nada, eu só sou um servo. Só um servo. Vaidade. Competição. Desejo de ser melhor que o outro, inveja do que o outro tem, do que o outro está fazendo, se o outro está aparecendo, se não está aparecendo, insatisfação com o que tem. Salomão diz: não pode o sábio e o insensato morrer igual. Não pode as pessoas esquecerem do sábio e esquecerem do insensato. Ele queria uma glória, que não era o caso, porque a glória tem que ser só para Deus. Deus, eu estou te servindo, eu quero te servir, mas eu preciso de alguma glória. E Deus nunca prometeu isso. E aí eu não tenho essa glória que eu acho que eu deveria ter. E aí porque eu não tenho, eu vou esfriando e vou me distanciando do Senhor. Salomão diz que quando ele reflete sobre a vida, ele tem que lidar com isso. Ele tem que tratar disso. E a única maneira de tratar disso é o temor do Senhor. Não tem outro jeito. Tem que lidar com o temor ao Senhor. E sendo ou não pastor, todos nós temos que lidar com isso nas nossas escolhas. Os jovens aqui, as irmãs, todos temos que lidar. As mulheres ficam dizendo para vocês assim: mas você não trabalha? Isso é um absurdo. Minha mulher trabalha umas 10 vezes mais do que eu. Ela faz tudo que eu... Ela não tem trabalho remunerado fora. Ela faz tudo 10 vezes mais, ainda não recebe de alguém de fora. Cuida da casa, cuida das coisas, cuida de mim, me acompanha, faz o ministério da igreja junto, faz o para eu estar aqui uma semana como essa, tá lá. Afinal de contas, alguém tem que trabalhar para eu passear. Como que eu vou vir para um hotel, piscininha? Alguém tem que trabalhar para eu fazer um negócio desse. E aí dizem assim para ela: mas você não trabalha? Isso é ofensivo. Quando eu ouço alguém perguntar para uma dona de casa, para uma mãe, se ela não trabalha, eu fico ofendido. Trabalha para chuchu. Os jovens pensando em carreira para a vida, vai ter que lidar com isso. Tem que fazer a sua parte, lembrando que fomos chamados para glorificar a Deus, fazer o nosso melhor, mas para a glória de Deus. E quero ir concluindo, mas de novo trazendo algumas aplicações diretas para nós pastores.
porque nós somos um modelo para os fiéis e a nossa piedade vai influenciar